vamos ter nesta primeira fase então a entrevista da Amadeu Albergaria, depois teremos precisamente as eleições legislativas. Costa Amorim, boa noite. Em relação à entrevista, que assim depois o Fernando Moreira tem hipótese de defender de algumas situações. Eu sei que o Costa Amorim vai estar aí. Foram 2 horas. Quando foi com o Márcio foi diferente. Foi o Fernando Moreira a falar, depois o Costa Amorim a defender-se. Eu sei que o Costa Amorim ouviu a entrevista, tem ali quase 3 horas escritas para poder responder. É garantido, é garantido. Bom, antes de mais, boa noite a todos os nossos ouvintes e, naturalmente, também boa noite ao Nelson Paes e ao Fernando Moreira, que são aqui os comentadores habituais. Um comentador, o outro, o organizador, digamos assim, e moderador, Nelson Paes. Treinador de serviço. Também. Os treinadores agora, há uns que estão no modo de cima, outros que estarão no modo de baixo. Bom, evidentemente que eu acho que deveríamos ter começado pelas eleições legislativas, porque quer se queira, quer não, os termos em que ocorreram as eleições, quer do ponto de vista de participação, quer do ponto de vista de resultados, mereciam, e como bom merecer também, só por si um programa, porque, no meu entender, a função dos comentadores também é passarem para o público, como está a acontecer nos demais diversos órgãos da comunicação social, de facto, das suas análises, mesmo que elas, por vezes, não tenham, digamos assim, a tradução ou não sejam coerentes com a generalidade das opiniões. Mas, como tudo na vida, não deve ser tudo nem azul, nem vermelho, nem verde. Agora está mais em moda o verde e o vermelho, não é? Porque o Nelson se possa sorrir, e ele chega ao ponto de estar quase a acabar o seu mestrado e é tão benfiquista que vai defender a tese a Lisboa. Com tantas universidades aqui à beira, vai ele a Lisboa. Mas indo à entrevista do Amadeu Albergaria, eu estava aqui a conversar ao meu colega de painel que a forma como é feita a entrevista tem um problema do ponto de vista técnico muito complicada para nós comentadores que temos vida, e aqueles que têm vida como eu não podem estar sujeitos a deixar de fazer as suas obrigações, de cumprir as suas obrigações para ouvirem entrevistas, sobretudo uma entrevista longa como esta que ultrapassou as 2 horas. E o problema técnico é que é impossível nós fazermos uma primeira triagem ouvindo os assuntos principais sem que eles sejam totalmente explanados em termos radiofónicos, porque o sistema, sempre que isso acontece, e já me aconteceu a mim, neste caso, voltou outra vez a acontecer, ao fim de 1 hora e pouco queria avançar, até porque tinha compromissos que teriam de ocorrer e com a minha participação profissional, e quando voltava a reatar tinha que começar outra vez a ouvir logo desde o início. Vi, em termos de gerais, do que ouvi, vi que o Nelson e o senhor Presidente da Câmara e atual candidato do PS, Dr. Albergaria, uma grande sintonia, porque o Nelson deixava-o falar, quase que nem interrompia, e na questão, ou pelo menos numa das principais questões, para mim até é a maior novidade em termos de entrevista, que é a questão da mobilidade, uma vez que eu até já aqui tinha referido que esse era um dos grandes temas da campanha eleitoral, e era bom que os cidadãos, de facto, conhecessem na plenitude tudo o que está envolto neste grande projeto, que é aparentemente o maior projeto, embora existam outros projetos devidamente elencados até na altura em que aqui pela rama também fomos discutindo o plano de orçamento e as grandes opções, que na verdade foi o mais explicitado, porque só este tema demorou praticamente, eu acho que até demorou mais que 1 hora, em que o Nelson também fez gala dos seus conhecimentos, e aí teve uma pequena intervenção com o senhor candidato e Presidente da Câmara, Amadeu Albergaria, no sentido de perceber qual era, na verdade, toda a implicação
do grande projeto que é o túnel da Cruz, associado, como não podia deixar de ser, a todas as outras envolventes e, nomeadamente, também os demais eixos, seja o da Cortiça, seja a Avenida da Europa, sejam aqui algumas ligações que naturalmente terão de ocorrer, uma vez que as interseções, nos termos do túnel, vão provocar não só a possibilidade de termos a ligação entre as duas margens, digamos assim, do acesso da autoestrada, sendo na Cruz, permitindo que aí, no dizer até do Sr. Presidente da Câmara, vai ser uma zona essencialmente verde, não sei se é por causa do campeonato ter um clube de cor verde, se é por outra razão, uma vez que o troço, não vejo onde haja terreno suficiente para termos aí uma grande zona verde, sendo certo que é, neste momento, provavelmente, para muitos, e dado o desenvolvimento que a cidade tem, o principal foco que deve merecer a atenção da Câmara Municipal em termos de requalificação e, aqui neste caso, com a mobilidade que se impõe e resultante do túnel da Cruz, porque estamos aí a ter várias interseções, nomeadamente a saída da autoestrada, que congestiona, de facto, toda aquela zona, como quem por lá passa percebe, e agravada, no meu entender, pelo facto também de estarem ali duas superfícies comerciais. O Sr. Presidente da Câmara acabou por referir, não entrando em muitos pormenores, que vai passar a haver ali, em consequência, junto ao Mercadona, vai passar a haver duas faixas de rodagem para cada lado, de forma a permitir um acesso central das ambulâncias no sentido quer de um lado quer do outro, e de forma a que possamos ter, o que é mais que evidente, um acesso muito rápido ao Hospital São Sebastião. Portanto, eu sinceramente fiquei contente porque, independentemente de haver divergências sobre o túnel na sua perspectiva, e é bom lembrar que o Sr. Presidente explicou o andamento do projeto, sendo certo que a posterior, como ele referiu, é como quem faz uma casa, primeiro naturalmente tem que ter o arquiteto, que é aquele que desenha o projeto principal. A seguir, naturalmente, tem que vir os engenheiros para, no que toca às especialidades, de facto, colocarem essa parte que é fundamentalmente técnica também no projeto, para ser possível a sua execução. E também foi claro no referir de que vai reabrir o concurso, face à circunstância que aqui também já foi debatida, de que em consonância, naturalmente, com as infraestruturas de Portugal, portanto, porque as infraestruturas, naturalmente, aquela parte da estrada é nacional. Há uma parte que, sendo nacional, a verdade é que é do município, e, portanto, é preciso harmonizar entre o poder central, naturalmente o projeto, e o poder aqui local, e daí a necessidade de toda esta articulação e a repartição das responsabilidades. E eu fiquei, independentemente de algumas críticas que possam, do ponto de vista pessoal e da ideia que eu tenho, relativamente àquele grande núcleo que é o principal eixo de confluência das várias autoestradas, e o desenvolvimento que aí estará a ocorrer, basta lembrar, e esse a propósito, a Câmara Municipal ainda há bem pouco tempo teve a ocasião de referir quais eram da parte do município os incentivos e benefícios fiscais contratuais com a Lufthansa Technik. Portanto, isto quer dizer que o Lusoparque vai ter também, e já está a ter, mas vai ter cada vez mais, uma série de empresas, e que obriga a ter uma interligação desse centro e saída da autoestrada, naturalmente também para as zonas industriais. E referiu ao Sr. Presidente, entre essas questões todas, e candidato, que a comparticipação máxima que a Câmara estaria na disposição de utilizar neste projeto, que é
a menina dos olhos do Amadeu Albergaria, seriam 13 milhões, sendo certo que nos custos que estão a ser equacionados num montante total, eu penso que terão mesmo de ultrapassar, se a explanação que ele fez, embora neste momento ainda não esteja completamente finalizado o respectivo projeto de toda a inserção, que o será superior aos 26 milhões, portanto, isto seria uma repartição 50-50 entre o poder local e o poder central, através, naturalmente, do Instituto que gere as estradas e o são do ponto de vista nacional. Portanto, mas eu acho que na democracia, e tendo responsabilidade já o Presidente, que também esteve a explicar, aproveita o ensejo para explicar também a sua interferência e a consequente escolha dos candidatos, porque também já vai sendo tempo, uma vez que finalizaram as eleições nacionais, e já têm sido conhecidos também os primeiros candidatos às juntas de freguesia, já estão conhecidos, creio que 8 pelo menos, independentemente da recondução que alguns poderão ainda concorrer a outro mandato, alguns que na verdade já não o podem e, portanto, está a anunciar, mas ele naturalmente faz a distinção entre essa parte que é de caráter político e que acaba o PSD de Santa Maria da Feira em relação à sua qualidade de Presidente da Câmara e, portanto, como candidato que quererá, de facto, resolver, pelo menos na sua perspectiva, quererá resolver a dificuldade que é o problema resultante do acesso, entrada e saída da autoestrada, com as respectivas ligações aos concelhos limítrofes e, como todos sabemos, não são fáceis de solucionar, não deixando aqui, mais uma vez, de apresentar uma crítica que 50 anos, na verdade, é muito tempo para, embora esta questão se agudizou depois da Cruz ter a expansão que todos nós conhecemos, mas é tempo demais para que, nesta fase, pelo menos não estivesse minorado a questão da interligação entre as duas partes da Cruz. Mas eu, repito, acho que ficou bem ele explicitar o seu projeto, fê-lo de uma maneira, na verdade, convincente, do seu ponto de vista, naturalmente, e urge que os demais candidatos, relativamente a esta grande obra, também apresentem as suas soluções, lembrando aqui que, relativamente ao interface, ele também o referiu, e aliás foi uma pergunta que o nosso moderador o fez e quis mostrar que tinha feito o trabalho de casa, apostando ele nos terrenos que estão ali perto de Pingo Doce, no interface da feira. A verdade é que pretende ter umas 2 ou 3 ligações que permitam que esse interface permitam que se circule ali junto, desde esse ponto até, nomeadamente, o Lusoparque e penso que também o será no hospital. Portanto, e disse uma coisa que às vezes, e é justo que a gente também, aqui os comentadores, que andamos nestas andanças, saibamos ter presente, eu pelo menos já o tenho desde há muito tempo, mas em termos de, mais uma vez, referir a grandeza do concelho de Santa Maria da Feira e, como tal, tem os políticos que têm a obrigação de resolver os grandes problemas aqui, políticos, sejam eles nacionais, sejam eles locais e sejam na vertente de interligação entre os poderes locais e os poderes centrais, que o concelho de Santa Maria da Feira tem cerca de 1.600 km de estrada, referiu ele que era o mesmo que de Santa Maria da Feira, se fosse toda contínua até Paris. E voltou, a propósito também de uma questão que o Nelson lhe foi levantando,
a questão do asfaltamento. Eu continuo, e que todos os dias tenho que atravessar praticamente o concelho, e diversas vezes ao dia, eu continuo relativamente... Vem pelos das cortiças. relativamente às obras e ao estado das estradas, eu sinceramente, há uma coisa que desde há muitos anos eu não consigo deixar de não ver uma justificação. É que é verdade que a Câmara tem vindo a fazer, ao longo dos anos, um grande investimento. Ele referiu que já vai na 10ª, que está a acabar a 10ª fase. Isto leva-me a interrogar mais uma vez, já me interroguei e já o divulguei, e já aqui eu referi a minha posição sempre que tive a ocasião de falar sobre estes assuntos, que faz-se de facto uma boa pavimentação, mas não demora uns meses para que a pavimentação esteja completamente alterada. Seja porque a camada de asfalto não é medida, que é uma das críticas que eu tenho ouvido, ninguém fiscaliza, não. Seja porque as tampas continuam a ser um autêntico martírio aos condutores, seja porque depois há as ligações das infraestruturas que têm naturalmente ter acesso, sejam elas do ponto de vista técnico, sejam elas para as redes redes de saneamento, de água ou mesmo outro tipo, como sejam os telefones, a internet e outras questões. Eu compreendo isso, mas também grande parte delas, o que se assiste aqui no Conselho, e isso é sistemático e é uma ação repetitiva, qualquer um corta a estrada para ter acesso às redes de saneamento, e durante umas semanas ela fica completamente desvirtuada. E depois, não há dúvida nenhuma que algumas semanas depois é remendada, mas nunca mais o pavimento fica como estava, e como estava há muito pouco tempo. Eu acho que há uma falta de planeamento, que há uma falta de vigilância, e eu apelava porque aqui é aquela malha fina, fundamentalmente, da cidade, embora todos nós sabemos o estado como está da Estrada Nacional número 1, que é outra vergonha, e que não se prevê que possa, para além, é verdade, tem muito trânsito, e a propósito, o Sr. Presidente também voltou a referir qual era a sua perspectiva em relação a tirar o tráfego da Estrada Nacional. Ele referiu que inicialmente, quando o trânsito não era pago na SCUT, que na verdade os caminhões diminuíam, os que vinham fundamentalmente da CREP, que fazem os grandes eixos nacionais, porque a maior parte deles, de facto, não são viaturas pesadas locais, mas sim viaturas que cruzam o país, ou grande parte de Lisboa-Porto, ou era metropolitana de Lisboa e era metropolitana do Porto, e como tal, digamos, a partir da altura que passaram a ter de pagar nas SCUTs, que na verdade o tráfego voltou outra vez para a Estrada Nacional número 1. E a ideia dele é de que a via que tinha sido requalificada de Estrada Nacional número 1, fundamentalmente ali na zona de Lourosa, que era para ter as características de uma rua urbana, voltou outra vez com os veículos pesados e também com algum tráfego, exatamente nestas circunstâncias de terem de pagar, que na verdade voltou ao sistema inicial, portanto, e todos nós assistimos na Estrada Nacional número 1 o seu péssimo estado e a falta de condições, porque numa altura em que o ambiente é fundamental, era muito bom que se começasse a pensar na vida das pessoas, na melhoria da qualidade, e como tal, esta pode ser uma solução que ajudará se é que ele vai conseguir. Eu penso que talvez não seja muito difícil conseguir que não haja portagens nos veículos, como ele referiu. Ele não referiu que não seria
o dia todo, mas sim algumas horas e exclusivamente para o tráfego pesado, porque, na verdade, aquela zona, se fosse medida a poluição, provavelmente haveria aí um alarme da população com todas as graves consequências. Eu ainda outro dia aproveito também para dar nota, fui às Caldas ouvir um dos maiores cientistas portugueses, o Sobrinho Simões, que é especialista, como todos nós sabemos, no cancro, e que é aqui, nada criado aqui no vizinho concelho, do que o Moreira até se ri de Arouca, e que é uma pessoa muito simples e muito prática, que referiu que levou lá em termos de slides, explicou que um dos grandes problemas que tem vindo a acentuar na expansão do cancro, que de facto é o ambiente. Portanto, não são fatores, digamos assim, genéticos, mas fundamentalmente tudo aquilo que nós temos ao longo da vida do ponto de vista exterior e, como todos nós sabemos, o combustível utilizado nos veículos aqui na nossa zona, que são muitos, é provavelmente uma das zonas de maior circulação no país, não faz nada bem à vida das pessoas. E, portanto, penso que esta solução é uma solução a equacionar. Espero que dado que não é fácil, e complementando com os pequenos troços do eixo das cortiças que ligará a zona industrial da Silveirinha, a Lourosa, do Casalinho e a de Fiães, que permita melhorar um pouco a Estrada Nacional número 1, assim como também aqui em Santa Maria da Feira, e devia ser uma preocupação retirar, a meu ver, o tráfego automóvel do centro histórico, porque todos nós verificamos que o centro histórico os principais habitantes são os veículos que aí estacionam desde manhã até à noite, com o constrangimento natural daquelas ruas não permitirem que as pessoas circulam devidamente, e quem lá passa, quem as utiliza, sabe bem do que eu estou a falar. E, portanto, a meu ver, estamos a falar de uma zona histórica que é relativamente pequena, e penso que esse assunto de pensar que cada vez mais os carros têm que servir, têm que ter, naturalmente, e a questão do elétrico é essencial, e provavelmente com outro combustível, mas que também devemos utilizar na cidade, que a cidade é das pessoas, não é dos carros, e, portanto, é natural. E penso que no futuro será cada vez mais uma consciencialização por parte de todos, exatamente para permitir que em determinados locais das cidades as pessoas possam utilizar, possam brincar, possa haver zonas verdes, limitando a poluição que hoje ocorre. E, portanto, eu, grosso modo, percebi, ele gastou com mais tempo nesta sua explicação sobre as questões de mobilidade aqui do Conselho que do resto. Em relação ao resto da parte que eu ouvi, não vi grande novidade. Há vários assuntos, todos os candidatos, penso eu, terão preocupações em termos de saúde. Ele referiu que há unidades de saúde, agora foram inauguradas 3, estão a perspectivar-se a criação de mais algumas. A situação, Costa Maria, a situação de Passos Brandão Lamas ou de Fiães, que estão lá, de São João de Ver, Rimião São João de Ver, é uma situação que, segundo ele, não faz sentido, ou seja, não temos que ter uma capelinha em cada sim, mas isso lugar. É evidente que não faz sentido. Essa parte aí, segundo o Manuel Albergaria, não fará sentido. Não faz. E, aliás, também o Nelson, que aparecia às vezes, raras vezes, e em poucos momentos também parecia um comentador político, porque atreveu-se a dizer, e uma questão que eu já referi há tanto tempo, que cada vez mais o centro da feira estará ligado à Lourosa e não demorará muito tempo, de facto, a ter melhores acessos, onde aí voltávamos a falar, mas eu não pude ouvir essa fase relativamente ao transporte ferroviário, e, portanto, sobre isso
não falo, admito porque o Nelson tinha lançado falámos, a escada. Falámos de metro, falámos do TGB, falámos do Boguinha, falámos disso tudo. Exatamente. Mas isso aí, aliás, este ciclo de entrevistas que agora terminou, o que acontece é que, no fundo, a temática foi igual em todas. Eu trouxe pessoas, cada uma estava ligada a uma das forças políticas que tinha assento na Assembleia. Foram elementos que estavam na Assembleia, elementos que estavam no Executivo, elementos que representavam os partidos ou tinham algum cargo nos partidos, que, no meu ponto de vista, de certa forma estavam habilitados para falar de tudo em relação ao partido. A Amadeu Albergaria preferiu não falar das eleições. É óbvio que todos sabemos que ele sabia quem seriam os candidatos ou não, mas disse que aconselhei a falar sobre esse assunto. Em relação ao resto, falámos dos mesmos temas em todas as entrevistas. Foi igual, sendo que na primeira falámos com a então Presidente do Chega, que depois se demitiu e agora vai ser candidata à Câmara por outro partido. Mas pronto, na altura era ela a Presidente da Conselhia do Chega e, no meu ponto de vista, seria a pessoa. Já são contas do outro Rosário. Isso já aconteceu em dezembro. E não quer dizer que agora não volte outra vez atrás e seja outra vez candidata. Bom, mas Costa Amorim já concluiu Costa Amorim. Eu da parte, portanto, acho que agora era bom que falasse o Moreira, até sobretudo dos outros temas, porque foram aqueles que eu não pude ouvir. Fernando Moreira. Também já agora, só um minuto, já agora para termos a entrevista no seu todo. Fernando Moreira, o que lhe pareceu esta entrevista? Bem longa, de facto. Boa noite de Amadeu Albergaria. Aos nossos ouvintes, para vocês, novamente, uma boa noite. A entrevista já foi há bastante tempo. Eu confesso que a ouvi, já tinha começado, quando já ela tinha começado há alguns minutos, e depois, naturalmente, que fui fazendo, tinha outras coisas para fazer, fui trabalhando, fazendo aquilo que tinha a fazer, e eu vi, e fui ouvindo. E não começava sempre no princípio? Não, porque o problema é este, na minha perspectiva, a entrevista teve tempo suficiente, o Amadeu, de facto, demonstrou duas coisas, isto em termos genéricos, na minha perspectiva, demonstrou duas coisas, que domina muito bem todos os dossiês da Câmara, em qualquer dos dossiês que pegou, com todo o tempo que tinha e com as interferências ali do senhor, poucas. Senhor moderador, que inclusive não estava ainda satisfeito, ainda não estava resolvido o problema da túnel, ele já estava a pôr o problema para diante, não é? Dizia-lhe, vamos primeiro resolver este problema e depois a gente vai resolver para diante. Eu coloquei a todos os candidatos, a hipótese de termos um troço. Só uma parte, depois há de comentar também esse aspecto. E eu achei bem a franqueza que ele teve, porque o Nelson, em relação a estas cortiças, e mais isto, e mais isto, e mais aquilo, e ele diz, bem, se nós vamos pegar neste dossiê que já está avançado, explicou em que termos estava. Ainda lhe vamos mais colocar novos acessos, nomeadamente o acesso que o Nelson queria do Pingo Doce para a estrada do Alvar, portanto, para fazer aquela interseção logo à saída. A Sul, o nó da autoestrada da Sul. Que não está no esquema, diz, daqui a um bocado andamos outros anos a resolver e perdemos esta oportunidade. Não, eu acho que aí ele demonstrou, de facto, alguma sagacidade e alguma forma eficiente de trabalhar e pragmática, porque realmente não se pode pegar nas coisas e andar. Hoje é assim e amanhã e agora vai mais este bocadinho e vai mais este bocadinho, porque senão, de facto, se isto fosse uma decisão única e exclusivamente da Câmara, era possível, podia-se equacionar isso. Faltava o dinheiro. Sim, aí a única questão que se poderia pôr era a falta de dinheiro. Agora, neste problema, ele engloba uma série de entidades. E, portanto, o foco tem que ser sempre o mesmo, que é para que estas entidades, que tenham colaborado muito pouco e muito mal connosco, não tenham nada que possam pegar para se desviar e, mais uma vez, prolongarem isto. Portanto, aí parece-me que o Amadeu está a seguir pelo caminho certo. Tem um objetivo definido, tem as coisas definidas e, portanto, quer avançar por aí para que eles não tenham oportunidade de dizer não, mas afinal, o senhor já não era isto que queria, era aquilo. Depois, tocou em todos os casos. Túnel da Cruz, a rede viária municipal. E eu já agora abro aqui um parênteses para falar, de facto, nas tampas. As tampas, de facto, para mim é uma dor de cabeça. E eu há anos
que passam naquela estrada, como a Costa Amorim também passa, na estrada dos 17 para Lebon, São Jorge. Eu sei. Epá, e é que pareceu uma coisa, às vezes é por ali sozinho a pensar que há com os meus botões. Epá, parece que fizeram de propósito. Mas fizeram Fernando umas Moreira, tampas sempre no meio da rua. Fernando Moreira, e não passa na Nacional Mas, Lourosa. pior. Portanto, mas isto é um problema. E se vier de Fiéns para a Feirense, há um buraco que está do lado direito, à beira do interface, que é cada estouro lá. Eu não percebo como é que os técnicos e como é que ninguém estuda um produto qualquer, porque eu percebo. Está inventado, Moreira. Tu vais à Galiza. Pronto, opa, não sei. Tu vai à Galiza. Não, eu que está por baixo da terra, como eles fazem o saneamento, não sei. Não sei, nem tinha que saber. Eu estou a falar na estrada. Eu percorro por ano várias vezes a Galiza. Não, portanto, nos sítios bons, nas estradas fracas, em populações pequenas, circulo. Não há problema nenhum com a estampa. Aqui é um problema e é em todo o país e em todas as estradas, sejam elas Fica claro, segundo Costa Amorim, temos que estudar o caso da Galiza. Opa, era de ver-se, porque o problema é as massas. Pode ser que faça milagre. As massas que metem, porque eles metem o piso. Eu até aqui há tempos dava uma sugestão com um empreiteiro, dizia, pá, você tapa isto, deixa ficar isso tapado. As caixas estão georreferenciadas, quando for preciso mexer-lhe, a gente corta. Mas diz-eles, não pode ser, a gente tem que as levantar, temos que as levantar. Então, o que é que acontece? Eles põem o alcatrão, depois vão lá e cortam aquilo e levantam-nas. Portanto, elas têm que subir. A massa que lhe colocam, depois com o trânsito, que é muito e pesado, peso, elas mexem. Mas é para isso que elas servem. Mas isso é um problema que nós temos, que de facto admira-me que ninguém pegue nisso e arranje uma solução que definitivamente resolve este problema, porque isso estraga os carros, é incómodo, em alguns casos até causa acidentes, porque às vezes elas ficam demasiado fundas e é problema. É uma das coisas, eu ando pouco de moto, mas quando ando de moto, é uma das coisas que me assusta, que também é mais uma coisa que me está a assustar, portanto é de facto passar com uma roda de uma moto numa tampa dessas mais funda, é complicado, portanto é um problema que temos que realmente é complicado. O problema de facto dos cortes de via, do alcatrão, é um problema que também vamos tendo. Nós, ainda estes dias, discuti isso numa conversa de café e as pessoas diziam, caramba, então queríamos tanto o saneamento e agora temos saneamento e as pessoas não ligam. Isto a propósito de uma rua lá em Louredo, ficou sem saneamento durante uns tempos e porque ninguém requereu. Mas isso liga uma vez, não é? Liga esta semana, daqui a 5 meses sim, a outra. Quer dizer, isto bem a propósito de quê? Esta conversa bem a propósito de quê? Portanto, essa rua não tinha saneamento nem tinha água. Entretanto, foram pedindo água e pôs água. Agora vem saneamento. E diziam lá alguns dos habitantes, agora que todos que temos saneamento e temos água, agora o pessoal não liga ao saneamento, porque abaixo há uma ribeirazita que se ressente, enfim, de algumas coisas. O que é que acontece? Há muita gente que ainda não requereu não pediu a baixada da água, nem a baixada da luz. Mas também me dizem que é muito complicado. Por parte da água, devia haver uma sensibilização, isso é local. Já vi que num sítio ou noutro foi feito e resultou. Porquê? Porque as pessoas, muitas vezes, têm vivia-se de uma maneira... As pessoas vão pedindo à medida que lhes dá jeito, à medida que lhe interessa, não faço muito bem ideia, mas o certo é que ainda há muitos ramais para fazer. Pois. Ainda há coisa também está a andar em cima. Teve diversos problemas para tratar. Agora vai andando em cima das pessoas, dizendo-lhes que é obrigatório ligar, quer água, quer saneamento, mas o certo é que ainda há uma série de ramais para fazer e eu discordo de uma coisa e concordo com outra. Eu acho que a fiscalização nos pavimentos que estão a ser feitos, de novo, acho que aí são fiscalizados e até são razoavelmente bem feitos de uma maneira geral. Eu aí acrescentaria uma outra coisa que eu já reclamo há muito tempo, mas sei que não é possível, que era, de facto, em muitos casos, levar os passeios, ou pelo menos as guias, para que se viesse a fazer os passeios. Mas o que eu acho que não é convenientemente fiscalizado é, de facto, esses ramais. Porque os ramais têm que ser feitos, os cortes têm que ser feitos. Só que está provado que se o corte for feito como deve ser, for compactado como deve ser, e depois levar o alcatrão como deve ser, a estrada pode ficar com uma ligeira marca, mas fica bem feita e aguenta-se. O problema, muitas vezes, é que eles, de facto, fazem aquilo de qualquer maneira. Para já deixam um buraco para os carros compactar.
aquelas tais semanas. E depois, faz aquilo, não está devidamente compactado, metem a massa de qualquer maneira, ela volta a bater. E, portanto, isso aí é que eu acho que, de facto, nós aí temos muito que aprender, mas temos que reclamar com todos, com os municípios, os donos da obra, naturalmente. Neste caso, aqui, o dono da obra será a Indáqua, o proprietário será a Câmara, e depois temos também o empreiteiro, que também temos que começar a ser exigentes com eles. Posto isso, ele falou, inclusive, e outro parênteses ainda para abrir, sobre as portagens. É que, de facto, poderemos levar isto depois para o segundo ponto das eleições. Nós, em Portugal, infelizmente, temos políticos que não tomam medidas. Porque podia haver uma política especial com as portagens. Quer dizer, não temos todos que pagar portagem, nem temos... Só uma parte... Deixa-me só... Eu queria que tu introduzisses também essa matéria. Eu li, porque eu não conheço os contratos, mas li, penso, e a minha memória agora, naturalmente, recente-se do tempo. E recente-se do tempo para pior. Como se costuma dizer, quando chegava a velho ficava-se mais sábio. O problema é que aparecem outros apêndices que o sábio fica só um bocadinho lá no centro e depois nas laterais. Bom, que vai acabar agora em 1930, acho que é 30, acho que é. 2030. 2030. O pagamento das duas pontes. Que se situou na área metropolitana de Lisboa. Bom, e estamos em 1930. 2030. As concessionárias já estão a reivindicar o prolongamento das mesmas, dizendo que quando foi da pandemia tiveram prejuízos. Quer dizer, nós estamos sempre nas infraestruturas, isto mexe com a história das portagens, porque se tu fores a Espanha, comparando, temos que comparar, Espanha, todas as escudos, ou seja, aquelas vias que foram alargadas e que o dinheiro veio da comunidade, eles não estão a portajar. Não estão. Portajam sim, e bem, e forte e feio, as autoestradas. Mas as escudos não. Nós aqui, o contribuinte só paga. E isto aqui é uma cadeia, porque é nas portagens, agora nos sítios não se paga portagem. E já houve uma grande discussão, porque é que nos sítios, mesmo que não sejam os naturais a utilizar, a ideia era, é por causa do interior não ficar desertificado e, portanto, darmos uma compensação. Outros diziam, bem, mas havia outra alternativa. Tudo isto para dizer o quê? Que devia haver por parte dos nossos políticos, e com estudo, porque estas coisas naturalmente têm complexidade, permitir que a circulação, e nomeadamente nós vemos o custo-benefício aqui na nossa zona dos caminhões, por isso eu sensibilizo-me a perspectiva que o Amadeu aqui referiu, no sentido de dizer as portagens que vêm no circuito aqui em relação à feira, se ficariam muito mais o custo-benefício se deixassem aqui a Estrada Nacional número 1 e fossem obrigadas em certas horas do dia, digamos assim, a serem encaminhadas porque têm aqui fáceis acessos. Mas, retomando, nós em Portugal não fazemos isso. O que é que fazemos? Resolvemos na Assembleia, por birra, isentamos esta e aquela outra autoestrada para toda a gente, para os tais que tenham que passar lá porque moram lá e para aqueles que também tenham que passar lá porque vão passear. Não somos capazes de fazer um estudo e aliviar, por exemplo, a Estrada Nacional 1, aliviar, por exemplo, a área metropolitana do Porto. E o custo que custa. Portanto, era esse estudo que era preciso fazer. Porque há uma coisa que nós temos que perceber. Estas entidades, sejam elas públicas ou privadas, estes equipamentos têm que ser bem tratados. E o tratá-los custa dinheiro. No caso das pontes, são 2 pontes muito grandes, portanto, que devem ter, eu não faço ideia, não conheço, mas essas contas, é fácil às entidades públicas verificarem isso, devem ter uns custos de manutenção, até por questões de segurança, muito elevados. Mas deixemos isso para outras quartas-feiras.
E falemos do que o Amadeu diz. Portanto, eu gostei da entrevista do Amadeu, na medida em que, porque tinha tempo, explanou convenientemente todos os dossiês, o Tribunal, os espaços de Conselho, os centros de saúde, para a forma como iam crescer, o que estava feito, o que estava programado, o que estava para fazer, a ampliação do hospital, os transportes, onde disse que era preciso ter, e eu sei que Costa Amorim não concorda com isso, mas é preciso não ser utópico. O metro em Santa Maria da Feira é uma utopia. Nós podemos ter qualquer coisa melhor. O problema... Dr. Costa Amorim, não vamos discutir isso hoje. Não é isso. Tu estás sempre com um slogan. E o que se reivindica, e essa é a posição do PS, é acesso ferroviário de Oliveira, a Feira e Sejão da Madeira à linha nacional Gaia. Não é para Espinho. O Boguinha. Não é para Espinho. Portanto, não é um metro, é o acesso ferroviário. Que é mais que evidente. Estamos de acordo. Agora, o metro... O que ele defendeu foi exatamente que, de facto, era o Boguinha começar em Oliveira das Meias e terminar no Porto. Isso, sim, senhora. Agora o Nelson levanta uma questão e bem... Mas isto passa só nesta freguesia, naquela e naquela outra, e não vai e os outras. E as outras? Epá, nós não podemos ter uma linha férrea ou uma linha de metro a passar em todos os lados. Nem é isso que se quer. Nem é isso que se quer, porque senão demora-se o mesmo tempo. Exatamente, criando-se essas condições, temos que depois criar as outras condições, que é criar acessos mais rápidos a determinados pontos, para que as pessoas dessas freguesias, através de transporte público ou dos seus próprios transportes, tenham acesso. E aí entra o Unido. E, portanto, exatamente. Entra o Unido. Eu acho que ele tem uma ideia, uma visão, de facto, daquilo que devem ser os transportes no concelho. E também explicou muito bem o problema da linha de alta velocidade passar na zona da Feira e a questão da tal eventual estação... Interface. É um interface. Podemos chamar de interface. Portanto, essa questão, ele não dá a questão como consolidada. Até porque o projeto não está feito. Exatamente. A questão foi colocada aos técnicos, tem pernas para andar, não é ainda possível dizer se de facto vai andar. Eu achei que ele teve uma entrevista muito transparente, apesar de estarmos... em pré-campanha eleitoral, achei que foi muito preciso, muito detalhado na explanação dos assuntos. E, portanto, foi uma entrevista que eu já tive a oportunidade de dizer aqui ao seu moderador, achei-a demasiado longa. Eu, por acaso, tinha qualquer coisa para fazer, estava a fazer uns trabalhitos lá em casa e fui ouvindo a entrevista. Porque se tivesse dedicado a ouvir só a entrevista, provavelmente não teria tido paciência para estar ali 2 horas, 2 horas e meia, a ouvir a entrevista, por muito interessante que ela fosse, porque foi, de facto, com calma. O Nelson foi colocando algumas questões. Pouco interventivo. Foi intervindo naquilo que ele achava que devia intervir. Portanto, no fundo, achei uma entrevista muito positiva e cada vez o Amadeu vem demonstrando, de facto, mais know-how para a função que está a exercer. Enfim, eu não sei, eu acho que ele ainda não foi anunciado como candidato, mas eu não sei se foi já anunciado publicamente. Até tu que és o número 2 do PSD da Feira, até tu não sabes. Sinceramente. Número 2 do PSD, Fernando Moreira. Mas uma coisa é certa, sabemos todos nós que Amadeu Albergaria será o candidato do PSD à Câmara Municipal. E, portanto, não vale a pena no bolo. Ainda não é oficialmente, ou pelo menos publicamente. Não é oficialmente, ainda ninguém tirou os documentos no tribunal. Sim, só oficialmente. Como foram anunciados já 7 presidentes de junta, que já foram anunciados. Moreira, tu já viste também tantos anúncios e depois chega a hora da verdade, assinatura, documentação. Muda. Portanto, a questão do tribunal, a questão do hospital, enfim, a questão das freguesias, o que se pretende para as freguesias e a forma de trabalhar com as juntas de freguesia, que já tem vindo a alterar-se e que pensa continuar a alterar. Eu gostei, sinceramente, dos pontos de vista dele que tem para o Conselho. Muito bem. Opinião de Elísio Costa Amorim, José Fernando Moreira, em relação à entrevista com Amadeu Albergaria, de entrevista do Presidente da Câmara Municipal, não na qualidade de Presidente, mas na qualidade de membro do Partido Social Democrata.
falando de temáticas do Conselho, falando das questões mais políticas, mais partidárias em relação ao PSD. Não queria abrir muito o jogo. Esta semana já foram tornados públicos 2, 4, 6, 7, 8 candidatos, porque 7 candidatos estão na fotografia sim. E falta a Cristina Terreiro, exatamente. São 8 candidatos que já são tornados públicos, mas aqueles que, como disse há pouco, o Elísio Costa Amorim, ao que tudo indica, serão reconduzidos, a maior parte deles. Sim, aqueles que tiverem possibilidade. Há um caso de uma não recondução, que é a reunião, que é apresentado já a Filipe Dias. Já é apresentado a Filipe Dias, que não há recondução, ainda poderia ter mais 2 mandatos. Sim, não é obrigatório. A recondução não é obrigatória. Agora, a maior parte dos casos, naturalmente, o que tem acontecido. Sim, será. Tudo indica que haja quase tudo como recondução, mas o PSD começa a apresentar os seus candidatos. Em relação ao PS, neste momento, sabe-se que Márcio Correia é o candidato. Oficialmente, ou pelo menos apresentação, oficialmente só quando entrarem as listas no Tribunal é que sabemos quem são os candidatos. Mas para já não há nem tornar público. Os partidos, público. Entretanto, Vão começar a apresentar. Não te esqueças que faltam 2 meses. Mês de agosto, julho, agosto. Então tem os documentos em que, pela lógica, isso ninguém sabe. Será início de agosto. Em julho tem que estar os documentos no Tribunal. Costa Amorim, nas últimas autárquicas foi até o dia 5 de agosto. Até 5 de agosto, estás até a ver? 5 de agosto. E depois agosto é um mês. Pois é. E as eleições são... agora dentro de pouco tempo. Em outubro temos as eleições. E não sei com o atual esquema, que agora é mais da Assembleia, porque chegou-se a aventar, pode ser no final de setembro. Pois, e, portanto, todo o sistema provavelmente começa a mexer. No fim de julho, isto também provavelmente. ter-se metido aqui as legislativas complicou. Veio atrasar-me todo este processo. Bom, meus ou caros, adiantar. Passamos. Sim, não, mas no processo propriamente em si atrasou um pouco. Porque nesta altura estaria tudo muito mais. Estaria tudo muito mais adiantado, já se falariam de nomes, já se estavam a falar de nomes. Apesar de estarem nos conselhos, os políticos conselheiros tiveram que também dar apoio. É assim, não há dúvidas que se calhar o PSD teria tornado público estes elementos que tornou esta semana, já os teria tornado antes se não houvesse legislativas. O PS já teria feito o mesmo, já todos teriam tornado públicos candidaturas às candidatos da oposição por maioria já deviam às freguesias. Exatamente. Mas enfim, muito bem. É o que é. É da vida, como dizia o... Meus caros, passamos às legislativas. Fernando Moreira, um país a norte pintado de laranja, a sul pintado de Chega, a cor é mais ou menos o azul que tem aparecido. Não é azul. Distrito de Évora foi rosa, foi o único distrito rosa no país. Conselho da Feira pintado a laranja, Distrito de Aveiro pintado a laranja também, como aliás o norte quase todo, incluindo a Grande Lisboa. Se dividirmos o país em dois, temos o norte todo laranja, Évora rosa, o resto para sul é tudo Chega. Foram umas eleições, não me... Quer dizer, surpreendeu-me a baixa significativa do PS. Não, admitia que o PS não iria muito longe, mas baixar tanto não estava no meu... Portanto, não era esse o meu prognóstico. O Chega admitia, de facto, ali algum crescimento, portanto, não me admirou muito. A mim admira-me, mas não é de agora. Ninguém dá importância, não percebo porquê. Sinceramente, não percebo porque é que não estudam o Chega. Porque o Chega não é só uma cambada de gente com ódios e não sei o quê, mais gente revoltada. Não. O Chega tem muita gente que é gente normal, que está insatisfeita e que se vira para ali. Mas há outra coisa que é importante e as pessoas têm que começar a perceber porquê. É que eu estive a ver a lista, quem perdeu o número de candidatos e quem ganhou e de onde vieram e para onde foram. E o que eu verifico é que os 8 candidatos do Chega, ou 10 que ele ganhou, de onde é que eles vêm? Do PC e do PS. Um do PS perdeu 1, o Chega ganhou 1. Um do PS perdeu 2, o Chega ganhou 2. Um do PC perdeu 1, o Chega ganhou. E, aliás, verificamos que, de facto, o mapa, a sul,
normalmente socialista e CDU comunista, se quisermos. Só ver assim, o Algarve é laranja. Não, o Algarve foi durante muito tempo laranja e depois passou a socialista. Foi muito tempo, foi socialista, o Algarve. O Alentejo é que já deixou, já encostou, foi já assim nas últimas e o Chega passou. E agora nós vamos aqui a Faro e verificamos que em Faro o Chega, que tinha 3 deputados, passou para 4. O PS, que tinha 3, passou para 2. E a AD manteve os 3. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que as pessoas têm que agarrar. Como é que uma pessoa que vota no PC depois vai votar no Chega? Não venham cá dizer que o Chega quer este, quer aquele. O Chega pode ser que é. E a direção é de facto gente que para mim não... Enfim, me merece muita reserva. Não é gente, são os princípios. Muitas reservas. Os princípios, exatamente, os princípios que me merecem muitas reservas. Mas, de facto, temos que analisar muito bem o tipo de votantes. Eu conheço alguns que votam porque voto, porque é contra, porque o gajo tem aquelas conversas normais de café em que dizemos mal de tudo e mais alguma coisa, e sei que conheço algumas pessoas que eu vou votar Chega por isto e por aquilo. Então, há uma parte que é daí, mas há outra parte que não é. E, de facto, e a outra coisa que também me apraz, não me apraz, mas que devo registrar. Para mim, o Chega é uma formação do António Costa e do Santos Silva. Porque houve muita gente, e eu fui um dos que lhe disse, que quando o papel que o Santos Silva teve com o Chega... É a minha opinião, Costa Amorim, depois você rebate. A minha opinião é esta. Quanto mais ele bateu no Chega, mais ele cresceu. Quanto mais ele tentou chegar o PSD ao Chega, mais ele cresceu. E o que se verifica hoje é que afinal não era nada daquilo. Ele tem lá gente do PSD, naturalmente que tem gente do PSD. Mas a maior parte das pessoas não são do PSD, são do PS e são do CDU, do PC, e inclusive também do Bloco. Não está demonstrado que seja assim. Em alguns tem, os resultados das eleições, quer dizer, isto não é totalmente direto, mas os resultados não enganam. Isto é como é o teste do algodão. Não vou dizer que foram todos dali para acolá, mas, quer dizer, se a AD manteve os votos e aumentou, se o PS perdeu e o Chega ganhou, se o CDU perdeu e o Chega ganhou, quer dizer, não é muito difícil perceber isto. E isto era importante que fosse analisado. Outra coisa para mim, que também, e que foi a desgraça do PS para mim, foi o Costa, com aquela geringonça que deu cabo do PC, deu cabo do Bloco e acabou por dar cabo do PC. Eu espero, e não quero isso, porque eu acho que isso será muito mau, nós estamos a ver o que se passa em França, que não se passa em Portugal com o PS aquilo que se passou em França. Vocês lembram-se do PS? E com o PSD, que está no mesmo barco. Vocês lembram? Pode acontecer. Está no mesmo barco. Neste momento está as coisas estão um bocadinho melhores, mas pode isso acontecer. E é mau para a democracia portuguesa se isso acontecer. Mas nós também temos que ter o cuidado de ver uma coisa. É inadmissível. As pessoas ficam revoltadas, não venham cá dizer. Depois vêm os políticos dizer, alhos e bugalhos, e vêm esses comentadores cheios de ética, cheios de porras, de que não tem jeito nenhum. Quer dizer, António Costa tinha uma maioria folgadíssima. Só porque alguém se lembra de dizer que ele que tinha não sei das quantas e uma senhora se lembra de pôr um parágrafo qualquer, demite-se. É ética. Quer dizer, borrifa-se numa maioria, borrifa-se nos votos de uma série de gente, e sem provas absolutamente nenhumas, só porque uma senhora se lembra de pôr um parágrafo, bota-se um governo abaixo e faz eleições. Era a Procuradora-Geral da República. Não era uma Isto senhora. Não pode continuar assim. O país não pode continuar assim, a perseguir as pessoas desta forma. As pessoas têm que ser perseguidas, não é perseguidas, as pessoas têm que ser investigadas, mas só se pode atuar sobre as pessoas quando se provar. Porque senão as pessoas ficam fartas disto, de facto. Então as pessoas dizem, mas então andei a votar numa maioria absoluta de socialista e os gajos, às 2x3, vão-se embora, põem-se ao fresco. Portanto, o problema é que neste país, a partir do momento em que se faz a acusação, a pessoa já está vitimizada, não tem hipótese, já está, é uma vítima. Está porquê? Está porque nós temos uma cambada de políticos, maus políticos, que o que quer é deitar abaixo aqueles que são um bocadinho melhores que eles. Ponto 1. E depois temos uma cambada de comentadores, como nós, também estamos aqui a fazer este papel,
Mas, meu Deus do céu, pá, nós estamos aqui numa conversa que não... Mas temos as televisões com uma série de comentadores que é uma desgraça. É uma desgraça. O que é que aquela gente fez na vida? Comentou. Este é o problema do país, o problema sério do país, e que cada vez se agrava mais, é que nós olhamos para o espectro político, jornalístico e comentadores, e há exceções, como em todo lado há exceções. E eu posso-vos dar aqui uma dúzia delas, se quiserem. Aquela gente aparece ali a dar palpite sobre tudo e sobre todos, e eu pergunto, mas o que é que esta gente fez na vida? Estão lá. É que parece que neste país que não se pode fazer nada, porque quem fizer alguma coisa... Eu posso justificar... Está sempre sujeito a fazer alguma asneira, a cometer uma infração. Mas não, quem for para a política não pode fazer nada disso. Eu posso justificar porque é que está cá o Fernando Moreira e porque é que está cá o Costa Amorim. Eu posso justificar isso. No meu ponto de vista, tal e qual aquilo que eu às vezes escrevo na introdução e digo, são dois conceituados políticos diferentes, ou seja, já deram provas de merecerem estar aqui. Pronto. Agora vemos pessoas, como um pouco como o Fernando Moreira diz, alguns que quase sem saber ler nem escrever, quer dizer, parecem não têm experiência nunca apareceram em nada, estão lá. Quer dizer, depois aparece outro dia, eu achei muita piada, o Miguel Sousa Tavares mandou uma boca àquele deputado, ao Bugalho. Não sei se vocês viram. Isso foi você é muito novo. Cresce. Ele disse, olha, não sou muito novo. Eu trabalhei 9 anos. Fui eleito deputado europeu com 29 anos. Mas se a idade resolvesse alguma coisa, este país estaria muito melhor. Quer dizer, dei-lhe uma chega ao Miguel Sousa Tavares, que também é um dos que esbujarda para todo lado, não é? Ele é para onde estiver virado. Quer ir tomar um cafezinho ao Chiado, estar lá. Já me encontrei lá. Portanto, isto não está fácil, ninguém tem a razão. Tem uma vantagem, é portista. Sim. Digamos que é uma desvantagem. É verdade. É verdade. Digamos que é uma desvantagem nesta altura. Portanto, sobre as legislativas, no caso concreto de Feira e Aveiro, a Feira, de facto, contrariamente também, nem sempre foi assim. O Conselho da Feira, de facto... O Conselho da Feira tem uma matriz socialista. Tem uma matriz socialista. Neste momento, portanto, a votação aqui na Feira... espanta-me, acho que o Chega conseguiu ter uma votação, enfim, significativa, com algum significado, mas, deixa-me cá ver, eu tenho para aqui isto. 21%, 24%, 36%. 18 mil. 18 mil? 18 mil, isto é a União de Freguesias. Mas, portanto... Resultados na Feira, o PSD teve 31.400, o PS 20.026. Isto aqui estão as letras muito pequeninas. Pois são. Pois é, mas isso, 26.600 e eu chego a 18.000 votos. Portanto, nas percentagens 36-76, 24-16 e 21%. Chega a ter 17 mil votos, 21%. Sim, mas repara... O PS teve 20.649 com 24%. E o PSD teve, onde é que está a AD? Teve 31.168, 36,57. O distrito também andou mais ou menos por aí, manteve o mesmo número. Foi mais ou menos igual. Manteve o mesmo número de deputados e o PS perdeu um para o Chega. Outra coisa que também é de realçar... Mas estás a ver? Foi, de facto, a esquerda. Foi um desastre. Porque eu não percebo. Tirando o livro que eu não percebo. O livro subiu um bocadinho. Pronto. Mas agora, reparem uma coisa. Como é que a Mariana Mortágua, eu acho que são pessoas inteligentes. Como é que ela vem para a campanha dizer: votem em nós que nós vamos taxar os ricos. Nós vamos taxar os ricos. E votem em nós que a gente vai resolver o problema das rendas. Mas com 5, 10 ou 15 deputados vão resolver o problema de alguém. Em vez de proporem soluções, dizer, olha, nós queríamos que o problema se resolvesse desta forma. Pronto, lá taxar os ricos, pronto, é a forma que eles entendem que resolviam o problema. Sim, já foi, aliás, isso já está a ser aplicado em alguns países. Olha, a França... Sim, mas isso aí tudo bem aplicar isto. Agora, vir com estas atuardas, outra questão, o PC, que está a desaparecer a olhos vistos. Mas como é que é possível
Eu às vezes digo, mas esta gente... Eu não percebo nada de política, tenho que confessar. Mas como é que é possível um partido, ou uma coligação, chamem-lhe o que quiserem, mas é essencialmente um partido, que perdeu, nestes últimos tempos, praticamente passou à inexistência. Tem 3 deputados. A primeira coisa... 4, acho eu. Acho que são 3. São 3. São 3. Não, estava aí a discussão em Lisboa, só no G1. Não se sabe ainda quem é o governo. Não se sabe qual é o programa do governo. Não se sabe nada. A primeira decisão deles, uma moção de rejeição, 3 deputados, uma moção de rejeição ao governo. Mas as pessoas dizem assim, mas estes gajos andam a brincar com quem? Na próxima vez vão ter 0, porque é o que eles merecem, pá. É o que eles merecem. Mas faz algum sentido, nesta altura, apresentar uma moção de rejeição? Nós sabemos que aquilo não vale nada. Mas isto, as pessoas que pensam um bocado a política, porque ainda há muita gente que vai votar, que não vai votar porque vota porque pensa e vai ouvindo e vai vendo como é que as coisas funcionam. E tem-se visto isso na esquerda, portanto anda para aqui como para lá. E não vale a pena ir buscar os velhinhos todos, como foi o Bloco de Esquerda, porque não resolveu problema nenhum. Não é? As pessoas pensam, ouvem aquilo que eles dizem. E, portanto, o PC, com tomadas de posição destas, a esquerda é naturalmente que vai desaparecer. Outra coisa que também não me parece correta. A IEL, não gostei da campanha da IEL. Porque andou ali, queria muito ir para o governo, queria virar tudo, queria resolver tudo. Quer dizer, acho que, de facto, não direi que são radicalistas. A perspectiva da IEL e do LIVRE era que subisse mais. E, quer dizer, vai ao Presidente da República, eu ouvi isto a notícia assim um bocado a correr. Alterar a Constituição. Revisão da Constituição. O problema do país, antes disso, há muitas coisas a resolver. E eu aí tenho que recordar uma coisa, tenho que concordar com uma coisa. Ninguém, na campanha eleitoral, admitiu que ia rever a Constituição. Eu acho que está mais que provado a Constituição. Eu não sou contra que se reveja a Constituição. Se calhar há lá coisas que podem ser revistas, que podem ser melhoradas. Sem dúvida. Mas ninguém nesta campanha eleitoral falou em rever a Constituição. Portanto, vamos lá a tratar dos problemas do país, que são muitos, são sérios, são complicados, porque, de facto, nós vemos a pobreza aumentar cada vez mais. E não é só a pobreza aumentar. É a pobreza aumentar em pessoas que trabalham. Que isso, a mim, a pobreza preocupa-me imenso. E é umas coisas que não me deixa dormir descansado. Mas quando essa pobreza é de gente que trabalha, isso ainda é mais preocupante. Isso ainda é mais preocupante. E pronto, para já pelo menos ficava-me por aqui. Muito bem. Também são 10 Fernando Moreira, em relação às legislativas... gostava só deixem-me só mais uma nota. Isto também se repara uma coisa, se fizerem análise nas freguesias e nos concelhos, onde a educação, onde digamos, as pessoas são mais... Eu não queria ferir ninguém. O nível de literacia. Quando o nível de literacia é maior, o Chega tem menos votos. E sabem qual foi o conselho, creio eu, que onde o Chega terá tido menos votos? Foi em Oeiras. E sabem onde é que a abstenção foi menor? Foi em Oeiras. Portanto, eu acho que estas coisas... Ou seja, todas que em Oeiras é que há um nível de literacia alto. Exatamente. Tudo graças ao... Exatamente. Ao Isaltino. Que muita gente critica, mas de facto o homem é extraordinário. Mas faz. Não, e tem má vontade. Eu conheço e o tem senhor, má vontade. eu tenho um amigo quando vocês veem de um clube lá do Oeiras que diz maravilhas do Isaltino. Aliás, o Ricardo de vez em quando goza com aquilo. Opa, mas a vontade dele, com que ele faz aquilo e a interação que ele tem com as pessoas, pá, de facto, nota-se na relação que ele tem, que vai e ganha de qualquer maneira, e depois no Conselho que cresce e evolui, e, enfim, e tem estes resultados que de facto é fantástico. Pá. Tem a menor abstenção, portanto foi onde as pessoas foram votar mais, e onde Chega tem a menor porcentagem. Tem 12 ou 3% só. Costa Amorim. Ora bem, eu discordo. Eu discordo naturalmente. Évora é um fenómeno. Já lá iremos também falar de Évora. Eu discordo naturalmente da posição do Moreira, porque, e tenho a obrigação de discordar, primeiro porque eu de facto não me revejo em princípios que o Chega se vem vindo a mover,
E ainda hoje na conversa com alguns amigos digo assim... Mas Fernando Moreira também me disse que concorda. Calma, certo, mas não, no contexto já lá iremos, já perceberás a situação. Bom, porque não se pode dar uma no cravo e na ferradura e, sobretudo, nestas questões que são muito sérias para as democracias ocidentais do tipo que nós temos. Portanto, eu ainda hoje, conforme disse, estava a referir em relação ao Chega, que também estamos a dar importância a mais, mas temos que falar, porque não há temas tabus na política, que eu ando aqui há 50 anos e no Conselho da Feira não conheço os elementos do Chega, e aqui no Distrito eu não conheço qualquer intervenção deles em questões cívicas. Não conheço. Podem ter. PEC, provavelmente. E o que de facto a mim me leva a cada vez mais, como diz o Mário Soares, a não desistir de combater civicamente a favor dos vindouros e da democracia, é exatamente esta minha percepção, e de muitos, que de facto nós estamos a atravessar no mundo, não é aqui só em Portugal que somos uma areia. Nós vamos à Espanha e vemos que o Vox, a votação conseguiu ter. Agora até estará a perder o seu gás, mas teve. Vemos em França o que é que está a acontecer. Vemos na Itália o que é que está a acontecer. Vemos na Alemanha o segundo partido alemão, isto voltando à questão que o Maria estava a levantar, o segundo partido alemão é o partido de extrema-direita, com o circunstancialismo destes partidos e olharmos, digamos, à sua propaganda, que querem quase aquele slogan fascista, de a líder ser quem é. Portanto, é uma contradição entre os princípios. Portanto, há um fenómeno hoje que é no mundo ocidental e nas democracias, e nós não podemos ignorá-lo, e aí terá a sua influência naturalmente o Trump, porque se nós virmos, o Trump está um bocado para os Estados Unidos, como está aqui o nosso Marcelo. Fala tudo, todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, a sua opinião, resolve tudo e faz negócios de tudo. O Marcelo não vai tão longe, mas naturalmente não é um comerciante como foi toda a vida o Trump. E isso prejudica, de facto, e é a análise que se faz, prejudica, de facto, as análises que nós sentimos. Porque, claro que há explicações de caráter geral e há explicações de caráter menos geral. A Europa, eu recordo-me que um professor, há muitos anos, não foi agora, disse: a Europa, a riqueza do mundo está repartida em X pelo mundo. E a Europa tinha quase 50%, ou passava. Mas diz ele que dentro de alguns anos, e apontava 30, não sei se passar os 30, vai passar de 50 e tal para 30 e tal. E, portanto, a Europa, por muitas razões, e sobretudo porque não quis olhar à maneira de ser, às divergências, que é difícil, e que é verdade que é evidente que é difícil, porque nós estamos aqui a falar de uma multiplicidade de países que cada um tem as suas características. E é preciso saber dialogar, portanto. O grande fenómeno que aqui está é, de facto, que as democracias, tal qual nós as entendemos, estão a ser contaminadas por ideias, e digamos, e não percebo porque é que tem tanta adesão, mas a verdade é que tem, ideias de que há aí um Salvador que tem uma varia mágica e que resolve tudo. E vai tudo atrás dele. Nós não conhecemos esse tempo, mas os nossos pais conheceram esse tempo que se chamava fascismo. Eu não queria que os meus netos, ou neste caso as minhas netas, e os vindouros tivessem, não é só egoísta, tivessem o mundo dessa maneira. Agora, isto também tem a sua explicação. Não é o António Costa. O António Costa tem os seus pecados e tem as suas virtudes. Porque reduzir a questão do Chega à questão do António Costa é uma falsa questão. Ou do Santos Silva é uma falsa questão. Para mim é a minha opinião. Claro que é. Agora nós aqui, o Moreira far-me à justiça, nós aqui já falámos. Não foi uma, eu penso que passou de algumas dezenas nas análises, nos comentários e nas nossas opiniões aqui, já o referimos. Os políticos foram eleitos para resolver problemas. E eles têm que resolver os problemas das pessoas.
E nós assistimos, infelizmente, que muitos dos políticos que nós temos, não é só este propósito, é que grande parte deles, e tu tocaste aí numa questão, e portanto, eu acho que essa questão é que devia ser debatida, não é só o sistema eleitoral, é de que qualquer um que nunca fez nada, que não tem capacidade, vai para político. E isto é como tudo da vida. Se os clubes de futebol, para utilizar uma comparação, tivessem os jogadores de segundo plano, não podiam ser campeões europeus, ascendiam a serem clubes da segunda divisão, se é que não dessem. Se é que não dessem. E que alguns que eram bons da primeira divisão passaram para a segunda e alguns da segunda passaram para a terceira. Quer dizer, as pessoas desinteressam-se, os cidadãos começaram a desinteressar-se da coisa pública, da dedicação cívica. Nós somos um país que, em termos de instituições cívicas, não estamos a falar só dos partidos, temos muito poucas em comparação com outros países. Portanto, nós vemos ainda coisas... Eu ainda vi um dia destes, acho que eu não queria estar a mentir, o Bill Gates que diz: eu vou doar a maior parte da minha fortuna a causas sociais. Aqui nós sabemos que dificilmente as grandes empresas têm os seus donativos, que têm, como tu sabes, que até eles devem. Sim, mas eu estou a falar no geral, que têm os seus benefícios fiscais com essa história. Mas não há uma tradição de dedicação cívica a favor do progresso, a favor dos cidadãos, a favor dos mais pobres. Não há. E, portanto, os políticos têm que perceber. E nós todos os dias assistimos a miséria. Eu outro dia vou-vos contar aqui um caso que me está aqui atravessado. Está-me aqui atravessado, que é profissional, porque eu continuo a ser um profissional do ativo. Eu fui a um conselho para fazer um julgamento e antes havia quatro pessoas que iam ser julgadas. E foram julgadas, portanto, por condução com álcool. São 4 pessoas completamente, a sua maneira, a sua inserção nesse conceito completamente distinta. Uma diz: eu trabalhei à noite e, portanto, lá no sítio onde eu estava, tenho que beber uns copos. Era a profissão dela, beber uns copos. E quanto é que ganha? Qual é a situação? Eu sou divorciada, vivo aqui no concelho, pago renda de casa não sei quanto, bastante, tenho um filho deficiente e este é um bom emprego. E no geral eu não passo de 800 euros. Epá, pronto, é um caso. Bem, o segundo era um trabalhador, um desgraçado que vinha de mota e a polícia mandou parar, soprou, chupa, estava ele também com álcool. Diz: juiz, olha, então diga lá, o que é que o senhor faz? Olha, sou ajudante de pedreiro, ou lá que é. Olha, e quanto é que ganha? Olha, doutor, eu até ando motorizada, recebo 800 euros, 900, pendo umas horitas, mas não passa disso. Olha, o que é que a sua mulher faz? Olha, é doméstica. Olha, e tem filhos? Tenho 2. O que é que eles fazem? Olha, um está desempregado, o outro ainda está na escola. Estamos a falar de uma pessoa que trabalha com 800, 900 euros. E os outros 2 eram exatamente iguais. E havia lá pessoas que ganhavam um pouco mais de 1000. Tem a mulher que estava desempregada, tem 2 filhos na escola e diz: eu, se não fosse os meus pais, eu vinha para a rua, que o dinheiro que eu ganho dava para pagar a renda da casa. Portanto, nós temos um país, por aí, que os nossos políticos, se calhar, e é por isso que deviam fazer como na Alemanha, uma parte deviam estar com o seu eleitorado para conhecer as suas realidades e terem essa capacidade e qualidade para poderem serem sensíveis a estas questões. Porque nós temos aqui, Lisboa é um mundo à parte, eu lá estive, conheço bem, mas nós vemos aqui hoje, infelizmente, a vida está difícil para as pessoas como disseste, que trabalham, que se sacrificam e não ganham para comer, Eu ainda vi aqui um caso, outro dia, aqui no Tribunal da Feira, que o pai e a mãe foram, e é um casal jovem, foram a casa e tinham netos, abriram o frigorífico, não tinham nada, não havia nada para comer.
Portanto, as pessoas não ganham. Isto está difícil. E quando depois nós vemos Lisboa falar, e agora disto, as causas, o fundamental que os cidadãos está, e eu concordo com a análise que vi de uma série de comentadores, em relação ao PS, porque o PS teve 8 anos com Alberto Costa, com António Costa, as pessoas estão revoltadas com o PS porque a maioria não lhes permitiu melhores qualidades. Teve muitas virtudes, eu não sou tão negativista como isso, mas esse é o sentimento das pessoas. É o sentimento. Se calhar estão erradas, muitas estão erradas, e sim, tu não estudam. Não têm cultura, provavelmente aquelas pessoas que têm cultura, mas é que hoje, para se ter cultura, e depois vemos atitudes que ainda mais revoltam os cidadãos, como vemos aí, fazerem greves na altura das eleições. Exatamente. Quer dizer, e depois queixam-se que o Chega diz vamos mudar a lei, vamos mudar a lei da greve. Isto quer dizer, nós estamos aqui, eu tive a experiência na altura da greve, eu fui fazer um julgamento à Grândola, vi-me exigente para chegar a casa, porque não havia comboio para lá, resolvi, não ia de carro porque não tem justificação, voltamos sempre, temos bons transportes públicos, portanto, temos que os utilizar, não tem justificação, andamos sempre de carro, até porque é incómodo, exige a quem vai trabalhar muita dedicação, e, portanto, por cá não e vi filas e filas das pessoas. Aquelas pessoas que andam todos os dias no autocarro, aquilo é impossível. Mas quem utiliza normalmente esses meios de transporte, com raras exceções, são pessoas simples, são pessoas que precisam trabalhar. Não tem outra hipótese de falar de que são a nacionalidade A, B ou C. Sim. Nós estamos hoje na nossa sociedade com um sistema onde os políticos têm que se aproximar muito mais das pessoas e procurar ajudar a melhorar a vida das pessoas. E a habitação hoje, nós sabemos, porque está a grande especulação, as pessoas começaram a perder inicialmente a confiança nos bancos, a quem tem dinheiro tem que o aplicar, que não vai tê-lo no colchão. Portanto, começam a fazer investimentos e nós vemos em Lisboa o turismo, mas quem não vai a Lisboa, e eu tenho que ir lá, a gente fica burra, a quantidade. Os restaurantes são todos cheios. Eu, se fosse Ministro das Finanças, e já tivemos alguns que andavam a pé por lá pela rua, chegava a Lisboa e via os restaurantes todos cheios. Os chiques, não chiques, estão todos cheios. As ruas cheias. Lojas aí com pessoal. Vai aos centros comerciais, Lisboa tem muitos. Eu disse, o país, que é aquela zona ali habitual, o país anda bem. Anda bem se não sair daquele leque. Daquele nicho. Agora, se começar a deslocar-se... Aliás, basta ver a votação em Sintra. Basta analisar a votação em Sintra, só, que é logo ali ao lado. Não é? Eu faço julgamentos em Beja e vejo, e vi como é que era. Eu conheço bem Porto Alegre, eu sei bem como é que é. Quer dizer, nós temos que perceber, e os políticos têm que perceber, e os partidos têm que perceber, que têm que pôr os melhores. E não é isso que acontece. Porque os melhores... ao menos tem a qualidade, exatamente, e tem a obrigação, porque tem a sua inserção. Há países, como dizem, eu não tenho razão para duvidar, que só pode ser o governo quem for deputado. E para ser deputado tem que ter vida. Se não tiver vida não pode ir, não pode ter. Diz ao menino, tem paciência. Tens vida, porque de facto, quem tem vida, tem esta realidade, o conhecimento. A mim confrange-me que sou obrigado a ver, ainda que não queira, esta situação difícil em que o país atravessa e as pessoas atravessam. Eu cada vez fico mais envergonhado, de facto, da incapacidade que os políticos, eu também, verdadeiramente, nunca fui político, fui advogado, mas de não ter podido ajudar mais o país a ter outro tipo de atenção na solução dos problemas que todos nós queremos. Porque se todos estiverem melhor, naturalmente que estes problemas não aparecem. Aparecem, mas haverá sempre descontentes, haverá há sempre gente contra. Isto é como no futebol, isto é como em todo lado, há sempre contra. Digamos, a grande raiz, e portanto, ataca-se resolvendo os problemas das pessoas, mostrando às pessoas, não enganando as pessoas,
Por isso, quer dizer, nós não podemos prometer, porque, isso voltando ao Partido Chega, todos nós começarmos a fazer, já vi discussões, como é normal, atendendo até à minha situação, de ainda ter um dedo nas questões cívicas e partidárias, a dizer, muita gente, devíamos ter isto, devíamos ter casa, devíamos ter educação, devíamos ter saúde, aumentar olha, onde é que vai buscar o dinheiro? Aumentar as reformas todas. Não, mas diga como é que é, e produzir mais. Isso não interessa. Isso não interessa. Há muito dinheiro, está muito mal gasto. E os políticos, eu não sei o quê, gastam-no todo. E toda a gente sabe que isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. E, portanto, isto para dizer que não é enganando as pessoas, porque este caso, e para mim, eu não conheço nenhuma proposta de solução para um grave problema do país por parte do Chega. Claro não conheço. Claro que não. Eu não conheço. Você nem conhece ninguém. Não conheço. Não é dizer, aí vamos tirar X somos ali. Contra a corrupção, somos contra isto, contra o dinheiro isso. vai e confiscamos logo no princípio, ou pomos as finanças aí agora em cobradores, vão casa a casa, tenham dinheiro, deite cá o dinheiro que eu preciso dele. Os políticos também se põem a jeito. Põe-se a jeito. Costa Amorim, começa a ficar tarde. Isto só para dizer, e isto agora só para acabar, portanto, concluindo, nós acabaremos também começar mais tarde. Por exemplo, eu estive aqui a ver, isto para ver que as coisas não são assim. Fiquei admirado, por exemplo, no Conselho, no Distrito de Aveiro, no ex-Distrito de Aveiro, que é esta singularidade também. Os deputados são eleitos pelo ex-Circo de Aveiro e o Distrito de Aveiro não existe, mas pronto. E nós estamos na área metropolitana. São estas coisas. São estas incoerências. São estas coisas. Mas vi, por exemplo, em Ilha, de facto, o Chega ficou à frente do PS, e não só, mas em Ilha ficou. Bem, aqui à volta não ficou, portanto o PS perdeu 4% da sua votação, se comparar o 24, as eleições, portanto, correram a um ano e 25, o que acontece aqui, o PS, perde um deputado e ganha o Chega 4, o PS perdeu 6,5%, 6,49%, em termos de média. O Chega, que tinha 18%, que tem 18, subiu 4,5%. Quer dizer que isto só não chega do PS. O PS também, a AD veio buscar votos também. Sim, pois os 200 mil votos que a AD teve. E depois, por outro lado, temos aqui os partidos, como a Iniciativa Liberal também subiu pouco. Ligeiramente. O Bloco de Esquerda perdeu 2,6%. E outros significativos. É mais o Bloco de Esquerda, mas tudo isto conta. Isto para dizer que não é de facto o fim do mundo, nomeadamente para o PS, como pretendem fazer crer. Agora, a verdade é que o PS tem que saber ler. Estes resultados, naturalmente, como qualquer outro partido, isto não há dúvida. Porque eu continuo na minha, estou à vontade porque eu disse. Eu acho que uma campanha, e aqui em Portugal, mais do que nunca, na altura que pertencemos à Europa, nos problemas que temos, não se devia só estar a discutir se vive, porque não é assim que se resolve os problemas do país. Era isso que eu ia falar. Não se resolve assim. Não é assim que se resolve. É um problema. Se calhar até é. Mas não é... E o resto, vá lá. E como é que resolve os nossos problemas? Vamos lá. Isto devia ter uma intervenção, e foi pena que o Marcelo não tivesse começado antes, portanto, e não permitisse termos chegado onde chegámos, para que o país discutisse as coisas sérias. Isto começa mal pelo seguinte, isto começa mal com as entrevistas que são feitas aos líderes políticos. Para já, 10 minutos a cada um, aquilo não dá para nada. Sim, mas isso também é o Moreira. Não discutem não. Mas eu não acredito que isso mudasse. Mas se queremos discutir os verdadeiros problemas do país, tem que ser em algum lado. Tem que ser em algum lado. Os cidadãos também porque depois já estão fartos disso. Faço valer isso como que seja. Outra coisa, de facto, é ainda esta coisa do Pedro Nuno, que de facto, eu percebo que ele tenha ficado muito zangado com os números. Fiz o que tinha a fazer. Mas a intervenção dele, final, é de facto de uma temos de perceber que o momento era difícil. O momento era difícil, mas é de uma infelicidade muito grande, quer dizer... perceber as coisas num momento... Eu percebo, mas de qualquer das formas, um líder, e ele também não está sozinho, devia ter alguém que lhe dissesse, naquela altura e da forma que foi difícil. Atirar-se contra o povo, porque o povo validou, no fundo, o comportamento do Montenegro.
Não foi do Montenegro. Do Montenegro, sim, o Montenegro foi. É o Chega que... O Chega não, o Chega, todos estiveram contra o Montenegro e o Montenegro seguiu. Eu não estou a dizer que o Montenegro que fez tudo correto. Agora, não estou. Como diz o outro, não estou. Agora... Agora, o que eu estou a dizer é uma coisa. É que eu ouvi falar de Montenegro, Espino Vivo, como você diz, para baixo e para cima, mas não ouvi ninguém acusar nada. Opa, ética, mas o que é isso da ética? A ética é uma coisa, nós devemos ter ética, devemos respeitar os outros, mas também devemos querer ser respeitados e não podem agora, só porque eu até não fui tão ético, a dizer que eu sou um vigarista, que eu sou um ladrão, que eu sou este, que sou aquele. E, portanto, depois das eleições, depois da AD ter aumentado a votação, ter aumentado mais 9 deputados, o PS ter o resultado que teve, e o Pedro Nuno vir fazer aquela declaração que fez, de facto, não está preparado, não, é um homem muito, como é que eu dizer, muito inconstante. É uma análise superficial. É mais uma em cima das muitas que ele tem feito, não é? Não é assim que se meus caros, julgo que não é assim, porque cada um tem a sua análise. Tem paciência. Cada um tem a sua análise. Eu não estou a dizer que a minha análise é correta. Faltam 10 minutos para finalizar de 2023. Agora, eu sei que você, por muito, que lhe custa um bocado também assim. Mas isso acontece. Muito amigo do Costa Amorim, amigo do Costa Próximo. Eu só queria dizer o seguinte, amigo independente de ser amigo, pronto, o PS... Dou-lhe um bocado esta derrota. Evidente, óbvio. Eu percebo isso. Há de 50 anos no PS. Eu percebo isso. Evidente. Eu percebo isso. Ele não está a tentar disfarçar, mas não percebo isto. Agora, só que eu deixar-lhe aqui uma nota. Falou, por exemplo, na Alemanha, mas nós não podemos comparar as coisas assim tão simplesmente. Porque, por exemplo, na Alemanha, eles estão 2 ou 3 meses, mas conseguem acordos e não há cá problema. Nós aqui, exatamente, são tradições democráticas muito antigas, mas que funcionam, que cumprem. Eles fazem os acordos e depois cumprem. Nós aqui começamos a andar. Chega, não é não. Com o PS, atenção, com o Bloco de Esquerda, Bloco Central nem pensar. Quer dizer, não somos capazes, ficamos aqui... Já tivemos. Mas ficamos aqui empancados, que depois nem andamos nem para a frente nem para trás. Mas uma coisa é certa, não vamos ter eleições até ao final do próximo ano. Não há eleições. Eu acho que vai ser a legislatura. Eu estou convencido que não vai ser fácil. Os partidos vão ter juízo. Não, fácil não será. Espero que a AD também tenha, enfim... procura responsabilidade. Que seja responsável, que, enfim, tome as medidas mais adequadas e espero que os partidos que não embarquem nessa maluqueira do PC e coisa assim. Agora, eu só confio, apesar de tudo, na minha perspectiva, o único partido que pode dar aqui alguma estabilidade a isto, os portugueses entendem, eu pessoalmente, e já agora deixem-me dizer, eu pessoalmente, para acabar com isto tudo, era maiorias absolutas. Uma maioria absoluta governa 4 anos. Tu tiveste foste contra? Não, eu não fui contra nada, eu não fui contra ele, é que vai embora. Tu dizes, então não chega a maioria. Eu queria era que eles governassem. Agora, eu queria era que eles governassem. Para isso, hoje, olha... A minha perspectiva A minha perspectiva é exatamente ao contrário. O que tem vindo agora para os cidadãos, não estou a dizer que cada um tem a sua opinião, os cidadãos hoje não querem maiorias de ninguém. Pronto. Eu concordo, mas a minha opinião não é essa, porque nós andamos nisto, gastamos dinheiro em cima... Poupava muito dinheiro ao país. Não, e não é só isto. É que não é só o dinheiro que se gasta em eleições. É que isto é um país parado, e nós somos um país pequeno e vamos pobre, parar. Portanto, o que eu defendo é que devia haver uma maioria absoluta. A democracia é a coisa melhor que há. Ao fim de 4 anos não serve, vai-se embora. Com pessoas inteligentes não havia problema nenhum. Porque é que se for uma maioria, toda a gente no ano seguinte há de votar? Se votam a favor deles, é porque eles estão a cumprir, a fazer aquilo que as pessoas querem. Agora, se eles não cumprem, se não fazem, com pessoas inteligentes, nas eleições seguintes, vota-se ao contrário. Portanto, porque assim é complicado. Eu só acredito, só poderemos ter alguma estabilidade, sabem com quem? Com o PS. Sim. Porque eu não acredito em mais ninguém. Pois não. Sabe? E o tempo como está aí... O extrema-esquerda, além de não valerem nada, em termos de números, não valerem nada em termos de números, é botar abaixo. Mas agora já não... O Chega também vai tentar tudo por tudo.
não sei, a gente nunca sabe o que é que vai sair dali, mas eles vão tentar tudo por tudo. Qualquer acordo é só com o PS, chega, mais nada. Não vai, como é que é, não vou, que respeita muito o Deus, mas que não vai respeitar a vontade do Deus, porque quer ser Primeiro-Ministro. E, portanto, o Presidente da República. O Presidente da República ele já viu que não tem hipótese. Mas não tem. Vamos ver. Não tem. É o querer. O querer porque é o que nós dizemos. Querer, é ele o partido de um coisa. Homem só. Claro que é. Nelson, vamos ver as notas. Enfim. Notas finais, Costa Amorim. Olha, as notas finais têm que começar. Eu estava aqui, no início, até a falar aqui com o Fernando Moreira e ia-me passando. Nós tivemos aqui o passamento do Dr. Manuel Afonso Strecho Monteiro, de quem naturalmente eu sou amigo, acho que seria de destacarmos um democrata da feira, com uma personalidade em prol da causa pública que eu andei por desapareceu. todo lado, toda a gente faz os maiores elogios à sua dedicação médica, era incansável, procurava resolver o problema das pessoas, portanto, essa era a sua profissão, a sua dedicação, mas além disso, ele também era de facto um ator cívico e sentia na verdade que a sociedade para a qual ele lutava queria uma sociedade de liberdade e teve os seus percursos, como sabemos inicialmente, teve um determinado percurso num determinado sentido, de seguida seguiu as pisadas do pai, aderiu ao PS e foi meu camarada com quem eu partilhei muitas das iniciativas do Partido Socialista aqui e inclusivamente chegou a ser deputado. E portanto ficava mal para que não fizesse aqui, não desse uma saliência especial a uma personalidade desta, até porque ele também, do ponto de vista aqui do Conselho, foi candidato à Câmara, esteve como vereador 2 vezes, foi Presidente da Junta de Fiéis, portanto, é alguém que também diz aqui ao Conselho. E, portanto, eu prestava-lhe a minha homenagem e saudava a sua memória aqui no programa da rádio. A segunda, aliás, há aqui já agora uma nota, que também é pública, infelizmente nós temos praticamente pronto o livro da Memória do Pai, em que ele colaborou e ele, naturalmente, que quem como eu e quem me está a acompanhar nesse propósito gostava que ele estivesse vivo, portanto, porque é uma questão sentimental e de memória dos pais e todos nós, portanto, recordamos com muita saudade dos nossos pais e gostava que ele assistisse ao lançamento, até porque estava previsto o ser na Assembleia da República, o próprio Presidente da Assembleia da República já tinha escrito, que está aqui e vai continuar a estar no livro, portanto, a sua opinião, o seu testemunho em relação ao pai e, portanto, infelizmente já não estará, ficarão os seus filhos e os demais familiares, porque ainda tenho o irmão e a irmã e, portanto, vivos e penso que esses assistiram. Não podia deixar também aqui de referir que os Bombeiros da Feira fizeram 104 anos e, portanto, é justo lembrar aqui com um reconhecimento e compromisso renovado dos Bombeiros Voluntários da Feira. Do ponto de vista do futebol, nós aqui não ligamos muito ao futebol, mas naturalmente merece uma saliência. O Lusitânia Futebol Clube, que foi campeão na Liga 13 e está pela primeira vez na 2ª Divisão e muito justamente, o que vai permitir que o Conselho da Feira tenha 2 equipas na 2ª Divisão, o Feirense e o Lourosa. Na 2ª Liga. Na 2ª Liga. Seja, já teve o Feirense e o Lamas também. Que vai ser aqui e nos tempos em que era a 2ª Divisão, chegou a estar o Feirense, o Lourosa, o Lamas e julgo que ainda o Arrifanense chegaram a estar 4 clubes. Julgo que chegaram a estar 4 clubes na 2ª Divisão. Agora os derbys vão ocorrer quentinhos, como alguns que eu assisti. Vai começar também mais o Imaginários, agora de 22 a 25. Eu até era para fazer aqui mais um pouco de historial, mas o tempo está avançado. Só dar a nota de que vamos ter mais Imaginários, como é na imprensa, apoia 19 projetos artísticos com bolsas no valor de 19.400 euros. Também está, neste caso, a ter alguma intervenção, digamos assim, nas associações do tipo aqui do Conselho, e o que é de saudade. E já agora, e falaremos numa próxima, é que a Assembleia Municipal aprovou as contas do município, portanto já se realizou e é sempre algo que as contas, como se costuma dizer, contas certas,
E o município, por isso é que o Presidente disse que a Câmara tinha folga de 13 milhões para poder utilizá-los no túnel da Cruz. E penso que não me esqueci de nada em especial relativamente às notas finais. O Costa Amorim na entrevista não reparou que por várias vezes a Manuel Albagria falou em investimentos de 13 milhões, é sempre 13 milhões. Fernando Moreira, sobre o Dr. Manuel Afonso, foi uma pessoa que eu conheci há muitos anos, quando ele foi vereador na primeira vez da Câmara Municipal. Era eu, na altura comecei também a fazer parte da Junta de Louredo. Foi sempre uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa com quem dava gosto conversar. Ao longo destes anos fui tendo contactos significativos com ele e, portanto, foi sempre uma pessoa trato fácil, um trato excepcional. Pelo seu papel, quer como médico, quer como cidadão, sempre muito ativo, quer no Conselho de Santa Maria da Feira, como depois, durante algum tempo, em Miranda de Bragança. Portanto, só por isso queria... E no Porto. E no Porto, exatamente. Deixar aqui uma palavra de muito apreço pelo seu e aqui no Hospital da Feira. Pelo seu pensamento. Exatamente. Aliás, foi ele o primeiro iniciador. Sobre o Imaginários, de facto, creio que vai ser mais um êxito. E começa amanhã. Há muito boas perspectivas. O tempo parece que também vai ajudar. E, portanto, acho que a Câmara vai estar novamente de parabéns. Também uma palavra para o Lourosa, é sempre agradável, as pessoas ficaram satisfeitas, fizeram uma festa, aquilo de facto foi disputado, já apareceu o campeonato da Liga, não é? Disputa. Ficou à frente do Sporting. Exatamente, portanto, e no fundo depois acho que não tenho assim mais nada de especial. Meus caros, sobre as contas da feira, ainda bem, porque às vezes os políticos, isto é só uma pequena deixa, os políticos às vezes zangam-se e depois acontece que em Espinho, por exemplo, a Assembleia não aprova as contas da Câmara. Enfim. Meus caros, foi assim a edição de hoje de Clube de Senadores, Elísio Costa Amorim. Não ficam nada bem à política, pá. Venham elas de onde vierem. Exatamente. Elísio Costa Amorim, José Fernando Moreira, a condução foi de Nelson Paz. Eu regresso na próxima semana aqui nos 92 FM da Rádio Sintonia, desde a cidade histórica de Santa Maria da Feira. Próxima semana para mais uma Praça da República, de regresso na próxima quarta-feira. Foi um prazer estar na vossa companhia. Fiquem por aí, na companhia dos 92 FM da Rádio Sintonia. Então, até para a semana. Até para a semana. Boa noite a todos.